Vamos começar a nossa aula trazendo uma pequena revisão a respeito da dissolução da relação conjugal. Isso porque, meus amigos, nós tivemos em 2010 uma alteração muito importante nessa matéria, que foi a emenda constitucional número 66. Então, a emenda constitucional número 66, ela trouxe uma facilitação do procedimento do divórcio no Brasil. Mas agora, isso também trouxe para a nossa situação de prova da OAB algumas possibilidades novas de que o avaliador possa cobrar isso dos senhores. Quero destacar, e vocês que estão nos acompanhando, é essencial que vocês estejam aí com o Vademecum bem pertinho, né? Que, na verdade, vocês de hoje até o dia da prova, vocês têm que dormir praticamente abraçado com ele, porque vai ser essencial que vocês já deixem o Vademecum atualizado, em primeiro lugar, um código devidamente atualizado, mas, acima de tudo, que vocês já deixem marcado aquilo que vocês já estudaram. Porque depois chega na hora da prova, você já tem tudo aquilo já determinado, tudo já bem conhecido pelos senhores. Então, vamos lá, se precisar, pausa agora o vídeo para pegar o código e deixar ele bem do lado, que vocês aqui, a todo momento, nós vamos estar dando com foco no direito material e no direito processual também. Então, vai lá no código, agora no Código Civil, e o artigo 1571. Que o artigo 1571, meus amigos, ele nos traz a seguinte previsão: a sociedade conjugal termina. Daí talvez alguns de vocês estejam pensando, mas Conrado, o que é sociedade conjugal? Qual é a diferença? O que quer dizer esse instituto? Meus amigos, sociedade conjugal é o complexo de direitos e deveres que o Estado impõe a cada um de nós quando da celebração do casamento. Quando o senhor ou a senhora que está nos assistindo se casou, em muitos casos a gente pode escolher o regime de bens. Isso se não for uma das hipóteses do artigo 1641, em que as pessoas que se enquadram naquela modalidade não podem escolher o regime de bens. Mas agora, via de regra, a gente só pode escolher o regime de bens, mas nós não podemos escolher quais são os direitos e deveres que nós vamos deixar de cumprir ou cumprir parcialmente. Então vamos lá ao artigo 1566, 1566 do Código Civil, que ele nos traz a eficácia do casamento. Então, após a celebração do casamento, nós temos alguns direitos e deveres que o Estado impõe: vida em comum em domicílio conjugal, mútua assistência, guarda e sustento a educação dos filhos e, por último, fidelidade recíproca. Então, como eu disse para os senhores, a gente tem a possibilidade de escolher o regime de bens, mas não de escolher quais são os direitos e deveres que nós vamos agora respeitar após a celebração do casamento. Caso contrário, alguma pessoa poderia fazer o seguinte: olha, eu aceito vida em comum em domicílio conjugal, eu aceito mútua assistência, eu aceito guarda e sustento a educação dos filhos, mas não vem me falar de fidelidade recíproca, que isso não é para mim. Então, vejam, o Estado nos dá alguns direitos, que é de escolher o regime de bens, mas escolher quais são os direitos e deveres, isso não. E o que são esses direitos e deveres? São essa chamada de sociedade conjugal. Então vejam, lá no artigo 1571 do Código Civil, nós temos a possibilidade de término da sociedade conjugal. E feita essa explanação, eu quero já mostrar, adiantar para os senhores qual foi a grande diferença que a emenda constitucional 66 trouxe no nosso ordenamento jurídico. Vamos lá, então. Vocês devem se lembrar que o Instituto do Divórcio ele foi possível apenas em 1977. Então foi a Lei 6515 de 77 que trouxe a possibilidade do divórcio no Brasil, que não foi uma situação fácil de ser aprovada, porque até então o casamento era indissolúvel. Antes do divórcio, nós tínhamos um instituto jurídico que dissolvia a sociedade conjugal. Que instituto era esse, vocês lembram?
era o desquite. E o desquite ele fazia o quê? Dissolvia a sociedade conjugal, mas não dissolvia o casamento. Qual era a consequência direta disso, meus amigos? Eu, em uma vez desquitado, não tinha mais que respeitar aquele complexo de direitos e deveres que o Estado impôs lá quando da celebração do casamento. Mas eu não podia casar de novo. Então, o desquitado, ele ficava num limbo jurídico porque ele não tinha mais que cumprir aqueles direitos nem aqueles deveres, mas não podia se casar de novo. Agora, vocês acham justo essa situação? Seria compreensível nós permanecermos vinculados a alguém que a gente não deseja mais, alguém que a gente não ama mais? Não, porque não é isso que se busca na família contemporânea. Então, o desquite não se prestava mais a atender os anseios da sociedade. E sem falar que o desquite, lá naquela época, né, antes de 77, quem era desquitado sofria um grande preconceito social. As pessoas chegavam a falar: olha, não brinca com os filhos da Dona Maria, porque a Dona Maria é desquitada, isso é coisa do capeta. Então vejam, esse era o comportamento da sociedade da época. Então, o que nós queremos, a lógica buscada na família de hoje, vocês devem se lembrar lá das suas aulas da graduação, é uma família eudemonista. Nome feio, né? Mas o sentido é bonito, porque eudaimonia em grego quer dizer felicidade. Então, a família, ela deve ser um instrumento para a realização da felicidade das pessoas. É isso que nós buscamos. Então, nós tínhamos o desquite, que não acabava com o casamento, acabava apenas com esse complexo de direitos e deveres, e as pessoas não podiam casar de novo. Então veio em 77 a lei do divórcio, que, como eu estava falando para vocês, ela não foi fácil de ser aprovada, até porque foi preciso mudar o sistema do coeficiente de aprovação de lei. Existiu uma campanha muito grande para que a lei do divórcio não fosse aprovada. Aqueles de vocês que tenham feito Primeira Eucaristia, Onda, CLJ, enfim, Emaús, esses movimentos todos da igreja, ou simplesmente já frequentaram a igreja, vão se lembrar de uma música que até hoje ela é cantada nas missas e que foi a música da campanha da fraternidade daquela época, que é a Utopia, né, que dizia: agora falam do desquite do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Se os pais se amassem, o divórcio não viria, chamo a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Então vejam, quanto era grande a campanha da Igreja Católica para que as pessoas não se divorciassem, acima de tudo, para que a lei do divórcio não fosse aprovada. Isso não bastou e a lei do divórcio foi aprovada, mas com uma condição: que as pessoas tivessem um tempo para pensar antes de colocar fim ao casamento. Então, o que se fez, meus amigos? Se substituiu o desquite pela separação. Assim, a pessoa que desejava pôr fim ao casamento com o divórcio precisava necessariamente estar previamente separado, para depois de separado ter a sua separação convertida em divórcio. E era isso que nós tínhamos na nossa Constituição Federal até julho de 2010, porque a redação do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal era a seguinte: o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio mediante prévia separação por 1 ano nos casos previstos em lei. Então paramos aí a análise. Em seguida, nós vamos ver quais seriam essas possibilidades. Então,
As pessoas precisavam entrar com um pedido de separação judicial. Para 1 ano depois do trânsito em julgado, eu convertia aquela separação judicial em um divórcio. Então essa é a primeira possibilidade de nós termos o fim do casamento até julho de 2010. Agora, continuando a antiga redação do parágrafo 6º do 226, dizia o seguinte: então, separado por 1 ano nos casos previstos em lei, ou demonstrada a separação de fato por mais de 2 anos. Então, vejam só, para me divorciar eu precisava do quê? De 1 ano do trânsito em julgado da ação de separação judicial, ou da cautelar de separação de corpos, ou da escritura pública de separação extrajudicial. Nós já vamos rever quais são essas possibilidades. 1 ano para ter a conversão, ou 2 anos de separação de fato. O que é separação de fato? É a mera separação de corpos. Foi um para cada lado. O cidadão foi comprar cigarros na sexta e não voltou mais na segunda. A mulher foi fazer um happy hour com as amigas e não voltou para casa. Isso é separação de fato. Então, precisava dessas 2 possibilidades anteriores para que nós tivéssemos a decretação do divórcio. E o que eu quero destacar para vocês é que hoje essa redação mudou. Vocês querem ver? Vejam, a redação anterior era essa que eu acabei de ditar para os senhores. Hoje a redação do 226, parágrafo 6º, é que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Aparentemente, nós só temos uma possibilidade de resposta. Só que qual é a problemática, meus amigos? Vocês já sabem que a separação ela tem os mesmos efeitos do desquite, né? Porque afinal de contas, se vocês forem olhar no próprio Código Civil, lá no parágrafo 1º do artigo 1571, a gente tem: o casamento só se dissolve pela morte ou pelo divórcio. Porque os incisos desse artigo 1571 nos trazem as possibilidades do término da sociedade conjugal. Então, a sociedade conjugal termina pela morte, pela nulidade ou anulação de casamento, pela separação judicial ou pelo divórcio. Então, todas essas são hipóteses de término da sociedade conjugal. Agora, o casamento só se dissolve pela morte ou pelo divórcio. E é por isso, meus amigos, que o divórcio sempre foi chamado como um meio voluntário de dissolução do casamento. Por que meio voluntário? Porque a morte, via de regra, é involuntária. Exceto se o cidadão é tão pão duro que, para não pagar os honorários do advogado, ele se suicida. Eu não duvido nada, né? Mas é por isso que o divórcio é chamado de um meio voluntário de dissolução do casamento. Então, nós estamos vendo que agora a redação do parágrafo 6º do 226 é essa, né? Que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Vejam que na Constituição nós não temos mais a previsão da separação. Qual é a problemática, meus amigos? É que a OAB pode cobrar essa matéria de vocês sob 2 prismas. Primeiro, à luz da Constituição, vocês acabaram de perceber que nós temos somente o divórcio direto, porque a Constituição não fala mais numa necessidade de uma prévia separação para a concessão do divórcio. Por outro lado, à luz do Código Civil, essa matéria, a matéria da separação, continua.